Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 1 no tema deslocamento, causado por uma força axial. Para entendermos o deslocamento, vamos contar com a ajuda desta figura aqui, ok? E perceber que temos aqui uma barra AC, ok? Que é carregada por esta carga P. E se tomarmos aqui como referência um ponto qualquer no fundo dessa barra, poderemos ver que esse ponto se deslocou em relação ao comprimento original dessa barra. Esse deslocamento é justamente essa diferença aqui. E essa deformação é representada por esta letra aqui, epsilon, é o deslocamento em relação ao comprimento original desta barra. Essa carga aqui está gerando uma tensão nessa barra, que é calculada através da fórmula P sobre A. Então, nós precisamos entender como é que acontece a deformação e o deslocamento dos pontos nos determinados tipos de materiais. Então, vamos analisar o gráfico tensão-deformação de um material dúctil para depois compararmos com o gráfico de um material frágil. À medida que eu vou aplicando uma tensão nesse material, a deformação vai aumentando proporcionalmente à tensão até um ponto chamado tensão de proporcionalidade. À medida que eu aplico uma tensão, esse material vai se deformando um pouco mais, vai se deformando de forma mais drástica. Então, chamamos essa tensão de escoamento. Aqui é o limite de elasticidade de um material. O que é o limite de elasticidade do material? Nessa zona aqui de deformação, o material se comporta de forma elástica. Significa que, se eu aplicar uma tensão aqui menor do que a tensão de escoamento e tirar essa tensão, o material vai retornar ao seu estado de deformação inicial. Mas, a partir daí, da tensão de escoamento, à medida que vai aumentando a tensão, esse material sai do estado elástico e entra no estado plástico, até a hora que se rompe. Mas antes dele romper, ele vai ser submetido a uma tensão superior à tensão de ruptura, que é a tensão limite. É a última tensão que esse material vai poder suportar. Esse estado plástico aqui tem a característica de, ao contrário do estado elástico, quando eu tiro a tensão, o material não volta ao seu estado natural de deformação. Essa característica nos permite fazer uma observação tendo em mãos cada gráfico de cada material específico. Essa observação é que cada material vai ter um ângulo θ diferente pelo fato de responder à tensão com uma deformação diferente, ok? Então, cada material vai ter uma tangente de θ, que é igual ao cateto oposto, que nesse caso aqui é a tensão de proporcionalidade, sobre o cateto adjacente, que é a deformação. Isso aqui é conhecido como módulo de elasticidade e é representado pela letra E maiúscula. Já no gráfico de tensão e deformação do material frágil, vamos ter uma coisa diferente quando submetemos o material a uma tensão também positiva, que é uma tensão de tração. O material vai sofrendo a ação da tensão e vai se deformando proporcionalmente. E esse ponto aqui, tensão de proporcionalidade, que coincide com a tensão de escoamento, porque é aqui também que esse material vai sair do estado elástico e entrar no estado plástico. E então esse material, quando submetido a uma tensão maior, vai se romper bem aqui onde seria a tensão limite do material, a máxima tensão que o material pode suportar, coincide com a tensão de ruptura. Se esse material, que é o concreto,
for submetido a uma tensão negativa, ou seja, uma tensão de compressão, ele vai se comportar dessa maneira. Ele vai se deformar proporcionalmente à sua tensão até esse estado. Vai ter um estado de transição, onde ele passa do estado elástico para o estado plástico. Em outras palavras, se observarmos aqui o gráfico do aço, poderemos ver que aqui ele tem uma fase de transição entre a tensão de proporcionalidade e a tensão de escoamento, que nos deixa notável a mudança do estado do material. Foi com essa observação que o físico inglês Robert Hooke percebeu que a tensão é diretamente proporcional à deformação e varia de acordo com a tangente do ângulo θ lá que vimos, que é o módulo de elasticidade. Cada material vai ter um módulo de elasticidade específico que varia em relação ao seu comportamento de deformação quando está submetido a uma tensão. A lei de Hooke ela só pode ser utilizada no regime elástico do material. Então, sabendo disso, poderemos analisar nosso deslocamento e, através da lei de Hooke, deduzir a formulação do deslocamento, sabendo que tensão é igual a força sobre área e deformação é igual a o deslocamento sobre o comprimento original dessa barra vezes o módulo da elasticidade. Portanto, o deslocamento é igual a P vezes L sobre E vezes A. E facilmente poderemos determinar o deslocamento em função da carga que está sendo aplicada, o comprimento original da barra, a área da seção transversal e o módulo de elasticidade, que depende da curva de cada material. Então, pessoal, nós vamos resolver esta questão aqui para poder aplicar o que a gente entendeu agora. Mas antes eu gostaria de fazer uma observação. Como geralmente os deslocamentos nos pontos são bem menores do que o comprimento da barra em que esse ponto está, geralmente a gente expressa essa unidade em milímetros. Para que isso aconteça, nós temos que usar as unidades. Se copiarmos aqui a fórmula, vai ficar fácil entender. A fórmula de deslocamento é dada por deslocamento igual a carga vezes o comprimento da barra sobre o módulo de elasticidade vezes a área da seção transversal desta barra. Então, a unidade de força é expressa em newtons, a unidade de comprimento é expressa em milímetros, o módulo de elasticidade é em megapascal e a área em milímetros quadrados. Megapascal equivale a 1 newton por milímetro quadrado. Esse metro quadrado com esse metro quadrado se anulam. Newton com newton. Portanto, a unidade do deslocamento é dada em milímetros. Então, vamos agora resolver esta questão aqui, que é a questão 9.16 do livro Estática e Mecânica dos Materiais. E essa questão se encontra na página 354, ok? Diz o seguinte: duas barras cilíndricas sólidas são unidas em B e carregadas conforme mostra a figura. A barra AB é feita de aço, portanto, módulo de elasticidade igual a 200 gigapascal. Esse é o módulo de elasticidade da barra AB.
e a barra BC é feita de latão, portanto, o módulo de elasticidade igual a 105 GPa. Módulo de elasticidade da barra BC. Então, determine, letra A, o deslocamento total da barra composta ABC. E letra B, o deslocamento do ponto B. Vamos notar aqui que essa barra está variando de seção de acordo com a força que está aplicada. E na fórmula de deslocamento temos P vezes L sobre E vezes A. Então, precisamos fazer o deslocamento de cada parte, de cada seção da barra. Seção 1 e seção 2. E seria o deslocamento no ponto B e o deslocamento no próprio ponto A. Deslocamento da barra ABC é dada pelo deslocamento do ponto A mais o deslocamento do ponto B. Ok? Então, temos que saber quanto é o deslocamento do ponto A individualmente e o deslocamento do ponto B individualmente. Vamos ver agora o deslocamento do ponto A. Qual é a carga que está atuando no ponto A? Aqui escolheremos o seguinte, vamos olhar para cima da seção ou para baixo da seção. Eu vou escolher olhar para baixo aqui e vou adotar o sentido da força para baixo positivo. Por quê? Porque essa força aqui está para baixo, causando uma tração no material que está engastado aqui e soldado aqui. Portanto, uma tensão positiva e um deslocamento também positivo. Porque está no mesmo sentido da tensão. Portanto, 180 é a força que está sendo aplicada no ponto A, quilonewtons. Eu tenho que expressar a força em newton, vezes 10 a terceira, vezes o comprimento da barra que pertence ao ponto A. Qual é a barra que pertence ao ponto A? A barra AB. 1000 milímetros. Já está na unidade certa. O módulo de elasticidade da barra B é composto de aço, portanto, o módulo de elasticidade é igual a 200 GPa. Tenho que ser expresso em megapascal, então 10 a terceira, vezes a área da seção transversal da barra AB. Não temos a área da seção transversal, mas temos o diâmetro e, consequentemente, o raio. Portanto, a área da barra AB é igual a π vezes o raio ao quadrado. Fazendo essas contas aí, a área da barra AB, desculpem aqui pelo erro aqui, faltou aqui, a área da barra AB então é igual a 1,96 vezes 10 a terceira milímetros quadrados, certo? Colocando aqui 1,96 vezes 10 a terceira. Pronto. Então, nós tínhamos lá do quadro anterior que o deslocamento da barra ABC é igual ao deslocamento do ponto A mais o deslocamento do ponto B. E o deslocamento do ponto A era igual a 180 vezes 10 a terceira vezes 1000 sobre 200 vezes 10 a terceira vezes 1,96 vezes 10 a terceira. Fazendo essas operações aqui, teremos aqui em cima 180.000 vezes 10 a terceira dividido por 392 vezes 10 a sexta. Portanto, o deslocamento no ponto A é igual a 0,46 milímetros. Positivo, porque o deslocamento no ponto A está no mesmo sentido da força, para baixo, que eu adotei positivo. Temos que saber também quem é o deslocamento no ponto B, individualmente. O deslocamento no ponto B é igual a, vamos relembrar, a força que está atuando no ponto B, estou olhando para baixo da seção. Então vai ser 180, que eu estou adotando
no lado positivo, menos 270, que vai dar menos 90. Portanto, a força no ponto B, que está atuando no ponto B, é menos 90 kN, que é menos 90 vezes 10 a terceira newton, que multiplica o comprimento da barra em que pertence o ponto B, que é 750 milímetros. Dividido pelo módulo de elasticidade da barra BC, que é igual a 105 gigapascal, porque é feito de latão, vezes 10 a terceira, para transformar para megapascal, vezes a área da seção transversal de BC. Não temos novamente a área da seção transversal de BC, mas temos o diâmetro. Sabemos que a área da seção transversal circular é igual a π vezes raio ao quadrado. Portanto, a área de BC é igual a π vezes 37,5 ao quadrado. Portanto, a área da seção transversal da barra BC é igual a 4,42 vezes 10 a terceira milímetros quadrados. Então, substituindo aqui 4,42 vezes 10 a terceira milímetros quadrados. Então, se resolvermos essa conta aqui, certo? Vemos que em cima vamos ter menos 67.500 vezes 10 a terceira, dividido por 884 vezes 10 a sexta. Portanto, o deslocamento no ponto B é igual a menos 0,076 milímetros. Negativo. Por que negativo? Porque o deslocamento está no sentido contrário ao que eu adotei a força positiva, que no caso é a força de tração. Se o deslocamento da barra ABC, que é a barra toda, é igual ao deslocamento do ponto A mais o deslocamento do ponto B, teremos deslocamento da barra ABC igual ao deslocamento do ponto A, que é 0,46, mais o deslocamento do ponto B, que é negativo e igual a menos 0,076. Então, nós vamos ter que o deslocamento da barra ABC é igual a 0,384 milímetros positivo. Portanto, se adotamos o sentido para baixo positivo, significa que, para baixo positivo, como eu havia dito, significa que essa força está sendo, esse deslocamento está sendo de tração. Temos aqui a letra A respondida e a letra B também. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela visualização. Se esse vídeo lhe ajudou, eu espero que você também me ajude clicando em gostei e se inscrevendo no nosso canal para que você possa ficar por dentro de qualquer novidade. Muito obrigado e até a próxima.